Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Nosso sentimento, mais uma vez, é de gratidão, né? É um prazer muito grande para nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, juntos, com os mesmos objetivos, os mesmos ideais, né? Unidos pela fraternidade, pela amizade, pelos princípios do Espiritismo, esta bendita doutrina de amor, de justiça, de paz, de esperança, que nos conduzirá certamente à porta estreita da nossa salvação futura, à felicidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Contudo, é necessário que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. É fundamental que sejamos simples e humildes de coração. O Espiritismo, a doutrina dos espíritos superiores, bem estudada, bem compreendida, sobretudo bem praticada, nos conduzirá à nossa perfeição espiritual, ao conhecimento da verdade, porque o Espiritismo veio dar continuidade aos princípios evangélicos trazidos, vivenciados pelo Divino Mestre, e também trazer novas verdades, apoiadas sempre no Cristo Jesus. Porque o Espiritismo nos oferece, para quem queira, uma fé raciocinada, uma fé esclarecida. E o que é uma fé raciocinada? A pessoa, ela acredita porque ela tem certeza. E se tem certeza, é porque compreendeu. Então essa é a fé raciocinada, não mais a fé cega, que todos nós estamos cansados. Todos nós, ao longo dos séculos, temos nos enganado e agora nós temos a doutrina dos Espíritos em nossas mãos. Esse caminho, essa luz que nos encaminha ao seio do nosso Pai Celestial e aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando continuidade no nosso estudo sistematizado das obras, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos, nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da codificação, né? Onde Kardec elaborou 1019 questões, questões que abordam a ciência dos espíritos, a comunicabilidade deles com os encarnados e toda a filosofia, mais os princípios cristãos. Tudo isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte, né? De 4 partes, nós estamos na segunda, Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Nesta segunda parte, nós estamos estudando o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. E dentro do capítulo 2, nós estamos estudando algumas questões sobre a alma. Tá bom? Então a questão de hoje é a 144. Então nós vamos ler a pergunta feita por Allan Kardec, pelo codificador, e a resposta dos espíritos superiores. E nós vamos tentar comentar alguma coisa. Então pergunta Kardec:
que se deve entender por alma do mundo? Então, se Kardec fez essa pergunta, é porque esse questionamento existia. Será que os mundos, os planetas, têm alma? Então vamos à resposta. Dizem os espíritos: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à Terra, ao nosso planeta. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo, ao planeta Terra. Bom, o que eu posso comentar aqui e compartilhar com os amigos, eu peguei 2 pontos que eu achei importante, que eu consegui interpretar, entender e quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto é esse cuidado que nós devemos ter com as palavras, com os termos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, os espíritos sempre nos falam: a vossa linguagem é pobre. Então, muitas vezes, eles não nos conseguem dizer as coisas porque falta para nós linguagem, referência, comparação. Porque, muitas vezes, uma palavra tem vários significados, o que é um problema. Seria bom se cada coisa tivesse uma palavra para aquela coisa. Nós temos até uma língua artificial, Inclusive, os espíritos nos falam dela. Chico Xavier publicou livros sobre essa língua, que é o Esperanto. Que é uma língua artificial, uma língua que elimina essas confusões de palavras, de interpretações. É a maior língua artificial do planeta Terra. E os espíritos falam essa língua na espiritualidade também. Esperanto. Não sei se os amigos já ouviram falar. A ideia dessa linguagem, que nasceu lá se eu não estiver enganado, foi um russo, inspirado pela espiritualidade, pela sua competência, ele criou essa língua chamada Esperanto. Então, a palavra, o termo alma, por exemplo, para nós espíritas, nós aprendemos com Allan Kardec que alma é o espírito encarnado. Nós somos espíritos imortais. Espíritos. Quando o espírito se une ao corpo, passa a ser chamado de alma. Só muda a palavra, gente. Continuamos a mesma coisa. É uma questão de palavras. Então, assim, entendido isso, segue o jogo. Não vamos ficar pegados a palavras. É importante o entendimento. Então, por exemplo, se você for perguntar o significado da palavra alma em outras religiões, eles vão dar outros significados. Em outros países, em outras línguas, em outras culturas, em outras épocas. Esse é o problema das palavras. Tá bom? Mas vamos lá, aí no segundo ponto, que é o finalzinho da resposta deles, Então, acho que ficou bem claro para nós que o planeta Terra, os mundos, não têm uma alma como nós a conhecemos, como é a individualidade do princípio inteligente, o espírito. Nós somos espíritos, e se você quiser chamar de alma, fica à vontade. Somos seres inteligentes.
Então, portanto, o planeta Terra e os mundos não têm uma alma. O que os espíritos, nos trazem na resposta é um simbolismo. Eles vão dizer que a alma do planeta Terra são milhares de espíritos superiores, espíritos evangelizados, espíritos redimidos, que trabalham sob os olhos do Cristo, Jesus, em prol do progresso do planeta Terra e da humanidade terrestre. Então, o planeta Terra tem uma alma nesse sentido simbólico, que são os espíritos, os benfeitores. Tudo bem? Nós poderíamos pegar a ideia e aplicar ao Centro Tio Zeca. Dentro desse contexto, dentro dessa simbologia. E dizermos que a alma do Centro Espírita Tio Zeca é composta pelos seus trabalhadores, que estão aqui semanalmente, doando do seu tempo, que vêm bem intencionados para manter a organização, a harmonia do centro, para receber os frequentadores, para nos receber. Pessoas que saem de suas casas, que vêm para cá com esse sentimento de doação, de colaboração, de solidariedade. Então eu poderia dizer o nome de alguns aqui, dos trabalhadores, mas eu acho que eu vou preferir não falar para não pecar e esquecer o nome de alguém. Mas eu estou vendo vários aqui que estão aqui todas as semanas, as médiums lá dentro. Então essas pessoas seriam a alma do nosso querido Centro Espírita Tio Zeca. E a ideia pode ser aplicada ao nosso trabalho, à nossa casa, ao nosso lar. Tá bom, gente? Então vamos passar para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo eu sempre gosto de dizer, na verdade, eu estou parafraseando Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, mineiro, que já desencarnou, que é um exemplo de resignação, de acatamento aos desígnios de Deus. Tem uma história de vida extraordinária. Quem puder, na internet nós encontramos muita coisa sobre Jerônimo Mendonça. É uma inspiração para todos nós. E o Jerônimo Mendonça, quando palestrava pelo Brasil, ele sempre dizia que o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje. Então, se você tem a pretensão de se tornar um espírito puro, um espírito evangelizado, é só seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Praticar tudo que está ali. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema A felicidade não é deste mundo. Uma mensagem ditada pelo espírito François Madeleine, um cardeal francês que viveu a época de Kardec. Mas ele desencarnou um pouquinho antes da codificação e alguns aninhos depois ele já estava contribuindo com os médiuns, com Allan Kardec, para ser concretizada a codificação. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que estão famintos e que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos
pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Geralmente, exclamam as pessoas, independente da sua posição social. Independente. Então não importa o país que você vive, não importa a língua que você fala, sua posição social, quanto de dinheiro você tem na conta bancária, não importa. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já exteriorizamos esta expressão, este pensamento, este sentimento. Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Foi feita para o fulano, mas não para mim. Porque até hoje, na história da humanidade, não se encontrou uma pessoa que viveu plenamente feliz aqui na Terra. Não existe essa pessoa. O planeta Terra é o mundo de expiações e de provas. É um mundo de sofrimento. Quantos de nós aqui no Centro Tio Zeca talvez não esteja passando por alguma aflição, alguma angústia, uma dor física, um problema de saúde, ou alguém conhecido? Quantos de nós talvez não estejamos agora sofrendo por causa de uma mágoa, de uma culpa, de um remorso, sofrendo talvez por não falar, não conversar com um irmão, com um amigo, não conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, porque ainda temos dificuldade em perdoar. Quantos de nós? Ou alguém que nós conhecemos? Então, as aflições, a infelicidade, ela chega para todos nós. Desde aquela pessoa que vive na extrema pobreza, privado de recursos materiais, até aos afortunados, aqueles que vivem na riqueza. Porque, gente, dinheiro não compra felicidade. Não compra. Nem o poder, e nem a juventude, e nem os três juntos. Porque a felicidade não é uma questão de ter, é uma questão de ser, é um estado espiritual, moral. Por isso que a ideia das pessoas que vivem mais na extrema pobreza de invejarem os ricos é um equívoco, é um erro. Porque eles também sofrem. Dinheiro nos traz facilidades, nos traz oportunidades, o dinheiro nos traz progresso, traz caridade, mas também traz perigo, desgraça e destruição em mãos erradas. Aqueles que têm muito dinheiro também passam pelas suas aflições. E o planeta Terra, pela observação, pelos fatos, e o Espiritismo nos explica muito bem isso, ele é um mundo de expiações e provas. Então aquela ideia também que o planeta Terra é a única morada do homem e que o homem só tem uma vida
para alcançar a felicidade plena no planeta Terra de trevas é uma utopia. É impossível. Por isso, os bons espíritas que vivenciam e praticam os princípios espíritas são também os mensageiros, os divulgadores dos dogmas do espiritismo, como a imortalidade da alma ou do espírito, o dogma da reencarnação, porque só através da reencarnação podemos encontrar as causas de nossas aflições e a justiça de Deus, que é de amor, de misericórdia. Porque a justiça de Deus não é punitiva. Punitiva são as leis dos homens. As leis de Deus são educativas. Às vezes são severas. Às vezes são severas. Considerando então que o planeta Terra é um mundo de expiações e de provas, basta observarmos as iniquidades, a corrupção generalizada, a guerra, as desigualdades extremas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, etc, e etc. Allan Kardec, ele fez a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos. Ele perguntou à espiritualidade se havia algum critério que todos os homens pudessem seguir na Terra para alcançar uma felicidade relativa ao planeta Terra. Veja, é uma felicidade que pode ser alcançada vivendo no planeta Terra. Não é a felicidade sublime, plena dos espíritos puros que vivem nos mundos celestes, nos mundos felizes. E os espíritos disseram que sim, existe um critério. Existem umas regrinhas que, se os homens seguirem, eles podem ser felizes na Terra. Mas poucos conseguem. Poucos conseguem. Porque nós estamos muito intertidos ainda nas questões materiais. Não achamos tempo para as questões morais e espirituais. A primeira regra. Veja, são 3 regras. São 3 regras que, se você seguir, você vai conseguir ser feliz aqui na Terra. A primeira regra é do ponto de vista material, da vida corpórea, a vida aqui na Terra. A posse do necessário. A posse do necessário daquilo que nós temos, de bens materiais. E essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. O que é essencial para mim? O que é essencial para você? O que é supérfluo? O que está sobrando, que é exagero? Veja, Jesus, eu não sei se vocês sabem, mas Jesus é o chefe aqui do planeta Terra, é ele. É ele que manda. Ele é o representante de Deus no planeta Terra, é o governador espiritual do planeta. Ele teve que reencarnar
para mostrar à humanidade perturbada, enlouquecida, o caminho de redenção, o caminho de luz para a nossa salvação. E Jesus, ele poderia ter nascido como um rei da época, num castelo, ser servido. Ele poderia ter escolhido, ele manda no planeta, ele pode fazer o que ele quiser. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, que nós não podemos sondar, pela condição evolutiva que nós temos, ele preferiu encarnar na pobreza para mostrar para nós, humanidade terrestre, materialista, que é possível sim viver bem vivido com o essencial. Jesus conseguia a cama dele no dia. Onde ele estava, ele dormia. Pegava uma pedra como travesseiro e ali ele dormia. A comida ele conseguia no dia também. Mostrando que nós precisamos ter mais fé também na providência divina. Porque às vezes nós queremos fazer o papel de Deus. Não estou incentivando a imprudência, a irresponsabilidade, nada disso. Precisamos ponderar, equilibrar. Posse do necessário. Então, será que eu preciso ter uma casa, né? Aquela casa que eu invejo de fulano, uma casa gigante, uma casa grande para viver ali solitário ali dentro? Será que eu preciso ter um guarda-roupa lotado de roupas que nem consigo usar? Será que isso é essencial para mim? É a pergunta que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos. Porque, gente, geralmente, tá? Geralmente, quanto mais coisas você tem, mais preocupações e ansiedades você carrega sobre os ombros. Mas nós queremos ter, nós somos muito apegados. Essa é a primeira regra. Essa tá fácil, né? Segunda regra, do ponto de vista espiritual, moral, a consciência tranquila. Como anda a tua consciência? Serena, em paz? Ou ansiosa, preocupada, perturbada? Quando você chega à noite, que você vai dormir, como está a sua consciência, os seus pensamentos? Ou às vezes nós não temos tempo também, né? O celular, as redes sociais, entra na frente, né? E a gente dorme. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, na questão 922, Santo Agostinho, ele dá uma receita para nós. Dá uma sugestão. Santo Agostinho, quando estava encarnado, à noite, antes de dormir, ele fazia uma revista. Ele fazia uma análise de como foi o seu dia. Todo dia ele fazia. Né? Como nós fazemos, né? Então ele analisava, olha, o que eu fiz de bem? Opa, então vou continuar. E o que eu fiz de errado? Opa, eu magoei alguém, eu fui agressivo com alguém. No outro dia ele reparava. Consciência tranquila. E aí cada um é senhor da sua consciência. Terceira regra. Fé na vida futura. Porque é impossível você querer buscar uma felicidade numa existência, numa vida, num mundo que é só sofrimento. Então é uma esperança.
É uma esperança. E isso, de certa maneira, nos traz uma serenidade, uma paz. E aí nós temos a doutrina espírita para estudarmos, aprendermos. Somos espíritos imortais, num processo de evolução, de progresso moral, espiritual, intelectual. O objetivo da reencarnação é a purificação do espírito. E há uma luz no fim do túnel. Tem um mundo onde vive espíritos felizes, sob a lei do amor, nos aguardando. Então, fé na vida, fé na felicidade futura. Claro, uns vão chegar mais rápidos, outros vão demorar um pouquinho mais, de acordo com o trabalho e o esforço de cada um. Agora, além dessas regras que os espíritos nos trazem, tem um outro caminho também que vem a somar, que é desenvolvermos em nós a resignação. Eu falei do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele era o palestrante espírita mais feliz do Brasil. E a sua realidade era o contrário. Ele era tetraplégico, do pescoço para baixo não mexia nada, e cego, perdeu a visão também. Teve que tirar os olhos. Ouvia e falava, e não tinha ninguém mais feliz do que ele. Ele viajava o Brasil sobre uma cama dentro de uma Kombi. E as suas palestras nós encontramos no YouTube. Eram de alegria. Ele fazia piadas, até consigo mesmo. Um homem que teve uma existência de resignação, de acatamento dos desígnios de Deus, que para nós ainda são insondáveis. Mas, além de guia, o nosso modelo é Jesus. Que motivos de resignação nós podemos buscar na vida de Jesus? Então, por exemplo, vamos falar que eu imagino que, se não for a pior dor, está entre as piores. De uma mãe que perde um filho. Né? Às vezes o pai também, mas a mãe, geralmente é a mãe, né? Deve ser uma dor assim, inenarrável, inexplicável. Milhares de mães procuraram Chico Xavier atrás de uma carta de seu filho, independente de religião, porque a dor nos iguala. Por isso que nós precisamos passar pela dor. Porque às vezes nós achamos que somos maiores do que os outros. Aí a dor nos iguala. Coloca todo mundo no mesmo quadradinho. Mas Jesus nos apresenta a sua mãe, Maria de Nazaré. Né? Foi até lido aqui pela nossa amiga um poema da Maria Dolores. Né? Maria de Nazaré, um coração magnânimo, maternal, que acolhe toda a humanidade terrestre como sendo seus filhos. Mas o seu filho era perfeito. Nunca cometeu algo errado. Nunca. Porque um Cristo, quando encarna, não erra. Espírito superior erra, anjo erra quando encarna. Cristo não. Cristo não erra, desde tenra idade. Mas ela sofreu, Maria. Ela acompanhou todo o sofrimento. Aquela cena terrível, lamentável do Calvário, vendo seu filho
perfeito sendo assassinado numa cruz. Ela tinha sentimentos humanos, sim, mas ela compreendeu que antes de Jesus ser seu filho, ele era filho de Deus. E tinha uma missão. Dos seus olhos jorravam lágrimas, mas ela compreendeu que os céus estavam em festa. Você está chateado, você está magoado com algum amigo teu? Ele te traiu? Pois é. Jesus, motivos de resignação. Jesus, no pior momento da sua vida, ele foi traído, foi negado, foi abandonado por todos os seus melhores amigos. E ele ficou magoado, ele ficou chateado? Certamente que não, né? Os perdoava, porque Jesus via eles e nos vê como irmãos em Deus. Irmãos bem inferiores ainda, né? Mas irmãos. Agora, nós somos imperfeitos, nós erramos muito. Por que então não perdoar os erros do nosso próximo? Você sempre fez a caridade, fez o bem, tem trabalhado bastante nos eventos, nas obras sociais, e ninguém te reconhece por isso? E você está magoado, está triste? Jesus só fez o bem a vida inteira. E o que nós demos a ele? A morte. Então não espere ser reconhecido. Continue praticando, fazendo a caridade, praticando o bem. Não espere aplausos. Ainda assim, você pode dizer: a minha vida foi sempre de dificuldades, de sacrifícios. Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, simples, humilde, na companhia de seu pai, de sua mãe, de alguns bois e cabritos. E dizem os espíritos superiores, mas aqueles lá da ponta, bem superiores mesmo, através do espírito Humberto de Campos, brasileiro, escritor, poeta, maranhense de coração, pela psicografia de Chico Xavier, que quase que a boa nova foi adiada, devido aos grandes e graves perigos que José e Maria estavam passando ao redor de Belém. Que eles estavam ali para o alistamento, decretado pelo imperador romano César Augusto. Belém estava lotada, cheia de homens. Aonde José chegava com Maria, uma jovem, uma moça, com uma beleza angelical que chamava a atenção. Uma beleza angelical, não é outro tipo de beleza não. Aonde eles chegavam, os homens assediavam a jovem Maria. Ofereciam até dinheiro para José para tê-la. Então, meus amigos, a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena não é deste mundo e não é mesmo. É mundo de expiações e provas. Mas é possível sermos felizes praticando os princípios ensinados pela doutrina espírita, pelos espíritos superiores, né? Por isso que é muito importante o estudo, o aprendizado. Tá bom? Muita paz para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês.